Eureka no Ar 2024. Para você que está conosco nessa boa sintonia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Há anos dizemos isso, hein? Não é novidade. E que alegria. 21º ano no ar, hein? 21 anos em novembro, certo, professor Osvaldo? Certo, meu amigo. Tudo bem? Mais um ano invadindo a sua praia. No bom sentido, é uma invasão consentida, esperamos, né? Sempre. Que é a invasão cultural, educacional, educativa. Exato, sempre falando sobre educação, sobre temas voltados à educação e sobre, claro, né, as questões do Enem, como podemos trabalhá-las, como podemos interpretá-las nas mais diferentes áreas. Que literalmente desfilam por aqui ao longo do ano. Perfeito. A nossa abertura mostra isso. Você percebeu? Formação geral básica, estavam ali as 13 disciplinas. Bem colocadas, é exatamente essa nossa defesa, esse é o prenúncio das atividades. E começamos o ano de 2024 com um apelo ao Ministério da Educação. Olá, MEC! Olá, INEP! Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira, Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e é claro, pesquisador, grande ilustre Anísio Teixeira, certamente, eu vou ousar dizer que ele faria coro conosco, em dizer assim, INEP, estabeleça já o pedido de isenção de taxa do Enem 2024 e estabeleça as datas para as inscrições com uma certeza, período mais longo. Não deixe. É o que eu ia comentar dias. Agora, pelo amor de Deus. Deixe 12 dias, INEP. 12 dias, não. Não, INEP, vai mais longe, INEP. Não vai tirar pedacinho, não afeta o processo, não desconstrói nada. Que tal, no mínimo, 3 semanas? Mas ajuda em muito aquele que quer participar. Ajuda os professores, os diretores, as diretoras, as equipes pedagógicas, as pedagogas, os pedagogos, todos que se interessam pelo estudante e querem que ele faça a inscrição. Mas ele sempre precisa de orientação. Muitos não fazem porque não compreendem o processo. E os senhores podem dizer, mas o processo é sempre simples para uma prova gigantesca como essa, que espera atender pelo menos 2 milhões de jovens que abrem as asas das suas terceiras séries, a primeira turma do novo ensino médio. O primeiro ciclo do novo ensino médio se fecha agora. Que tal, INEP? Que tal? Sério, não para nós. Não para nós. Nós só temos uma função, incomodá-los. No bom sentido, não? No bom sentido. Porque a nossa defesa do estudante. Que tal 3 semaninhas para o processo de inscrições? Que tal 3 semaninhas? E já estabeleçam a data do exame, que deverá ser, obviamente, na primeira semana de novembro, pós-processo eleitoral. Nós já sabemos disso. Que tal? Ministro Camilo Santana, temos ouvido várias vezes, estive ouvindo inúmeros depoimentos seus, o Fala Ministro, que é o quadro especial do MEC, acompanhando a sua participação, a divulgação dos resultados do Enem no dia 16 de janeiro. Que tal, ministro Camilo Santana? Converse com essa gente. Do ponto do seu cargo, da sua função, estabeleça alguns dias a mais. É uma preocupação sua, porque só 46% palavras suas, ministro, 46% dos inscritos nas terceiras séries, professor Osvaldo, fizeram o Enem. Então, é uma preocupação do próprio Ministério, nem a metade. Quer dizer, na verdade, o Enem está reprovado. Então, nós precisamos, sem sombra de dúvida, ajudar que esse percentual aumente. Sim. E uma das formas é também aumentar o período de eles possam se inscrever, dar mais tempo. Vamos sempre lembrar, o excelente acesso à internet não é todo mundo que tem. Instrumentalizar. Cartaz pode acontecer, faz bem ainda numa escola um cartaz. Programas de televisão e não os programas que surgem no dia de abertura das inscrições, como em anos anteriores. Orientar com prazo bem já maior. 2 dias antes de começar as inscrições, aí tem propagandas na TV. Não dá para fazer antes isso? Por que não é possível antes? Mas é que o Enem tem mídia espontânea. Tem mídia espontânea e por isso é que o número de inscritos no Exame Nacional decaiu tanto. E não vem alguém dizendo, mas teve um aumento em 2023, foram quase 500 mil. Não foram, você sabe que não. E na consecução da prova, bem menos. Então, mais de 1 milhão desses nem fizeram a prova. Então, esse número de inscritos é historinha simpática, boa para alguém dormir. Não vale a pena. Vale a pena, sim, investir em campanhas para que nós tenhamos mais inscritos. A bem do próprio Exame Nacional e do que ele representa, acesso ao ensino superior. Acesso ao ensino superior, porta escancarada, portão gigantesco, passagem, vala comum e democrática para o acesso ao ensino superior. Isso é o Enem. Com isso ganham o ProUni, ganha o SISU,
ganha o FIES, ganha o SISU, ganha o ProUni, ganha o SISU, ProUni, FIES e ganham as faculdades. Não está se pedindo aqui nada mais do que uma prova da importância do Enem, deve ter. Se alguém fizer uma leitura, nesses 21 anos nossos, nós começamos a trabalhar efetivamente ali em 2004, né? Efetivamente. Mas, claro, você contabiliza 2004 até novembro, que é a nossa data, tem 21 anos de atividades. Desde 2004, quando nós nascemos, nós defendemos o Exame Nacional do Ensino Médio. Sempre essa defesa. Então, é só buscar centenas de programas em rádio e TV para entender o quanto nós defendemos o exame. Só que nós queremos um exame ainda mais participativo. E é claro, fica aqui só uma observação para encerrar o assunto, Oswaldo. Para essas pessoas que criticam o Enem, que dizem que o Enem é ideológico, dá uma olhadinha aqui na sua pouca compreensão do processo, na sua pequena compreensão. Tenha certeza, ela não ultrapassa 4 centímetros. Tá? Ela não ultrapassa. Você pode estudar um pouco mais e talvez a tua compreensão chegue a 5,5 centímetros. Mas seria o rodapé? Assim. Quase isso, né? Quase isso. Alguns rodapés têm 10 centímetros. Mas para chegar ao rodapé precisa de um processo evolutivo. Então aí, o que acontece? O Enem é ideológico. Pare de falar, pare de passar vergonha com essa fala. É uma fala obtusa, é uma fala inequívoca, no sentido da bobagem. Tá? Então pare com isso, tá? Pare com isso, respeite todos nós que somos formados, nós temos diploma, licenciatura. Tá? Eu não vou me enfiar na sua área, eu não vou trabalhar na área que eu não tenho diplomação. Agora, respeite o nosso diploma. Respeite quem organiza as provas, que sabe o que faz, né, professor Oswaldo? É mais ou menos por aí. Exatamente. Não poderia deixar de começar o ano cutucando. Claro que não, claro que não. Função. Não, e até porque é uma questão importante. Sim. O que nós estamos solicitando? Aquilo que o aluno, aquele que está chegando no ensino médio, precisa ter. Claro. Maior prazo, maior condições para se inscrever, ter antecipadamente uma visão de quando será a prova, para desde o início do ano ele ir se preparando até no estudo dele, como ele vai distribuir esses estudos. Não está se pedindo nada que o aluno não seja aquele que vai ter a melhor. Políticas públicas provam isso. Né? Quando nós olhamos os inscritos, né, Oswaldo, no Exame Nacional, veja só, os inscritos em relação a concluindo o ensino médio. Nós tivemos alguns estados que ficaram muito abaixo do processo. Então você tem, por exemplo, só para pensarmos, o Piauí, 64,8% dos seus estudantes que terminaram o ensino médio fizeram. Já do outro lado, você tem necessariamente Minas Gerais com 46,11%. Então, quer dizer, há uma disparidade. E no caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, sequer 36%. Então, o que aconteceu necessariamente? Algo precisa ser visto. E é nesse sentido que vale a nossa atuada. Exatamente. Mas o que temos para hoje, meu amigo? Olha, já que sempre estamos aí defendendo o Enem, gostamos das provas do Enem, né? Achamos que é importantíssimo, vamos lá, vamos trabalhar com algumas questõezinhas, uma em especial nesse programa, que veio justamente da última prova do Enem. Vamos dar uma olhadinha nela, Marcos? Chama! Vamos lá. E claro, né, sempre nessa ação interdisciplinar, aqui, História e Língua Portuguesa, trabalhando juntos. Ciências humanas e linguagens. Exatamente. Vamos lá, vamos para a questãozinha, Marlos? Ajuda lá então, vamos nessa. Antônio Vieira enfrentou a Inquisição. Antônio Vieira? Padre Antônio Vieira. Para você que estuda literatura, o Padre Antônio Vieira é o maior nome do barroco brasileiro, ou seiscentismo. Então você que está conosco, e recentemente agora... Deixa eu só pedir. Diga lá. Coloca o próximo slide aí. Rapidinho. Manda. Próximo, lá. Aí, Padre Antônio Vieira, curioso que eu recebi nesse período de férias, por assim dizer, né, professor Oswaldo, fiz uma visita oftalmológica e lá estava um aluno, hoje atuando na medicina, foi ele que surpreendeu, ô professor, aquela história toda, e ele lembrava muito de algumas situações em que eu colocava os alunos na condição de personagem. Tá perfeito, porque o diretor me chamou a atenção que eu não posso me mexer muito. É isso. E justamente, eu lembro, para quem estuda literatura, a primeira série do ensino médio, nós trabalhamos a literatura de informação, ou o quinhentismo. Literatura de informação ou quinhentismo. O Padre Antônio Vieira vem um pouquinho depois.
Ele vem depois porque ele está ainda, por assim dizer, nesse movimento de receber a influência dos jesuítas e do seu antecessor, Anchieta, José de Anchieta. Então o quinhentismo surge no Brasil, professor Oswaldo, entre 1500 e 1601. Em 1601 começa o Barroco. E o Barroco tem vários nomes, mas dois que se destacam. Na poesia, pode-se dizer que Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, ou o Boca de Forno, como era chamado naquela época, foi o grande nome. E na prosa, e é claro, com os sermões que você muito bem listou ali, está o padre Antônio Vieira. Então, Antônio Vieira era o sábio, era o sujeito do chamado conceptismo, jogo de ideias, de pensamentos, por intermédio dos seus sermões. Ali você listou, meu amigo, o sermão da 60ª, o sermão do 14º Rosário, o sermão do primeiro domingo de Quaresma e o sermão de Santo Antônio aos Peixes. O nosso aluno ainda pode colocar o sermão da quarta-feira de cinzas, que tem tudo a ver com o bendito carnaval, e também ficar com os sermões que ele proferia todo o tempo quando ele queria jogar com os pensamentos dos indivíduos. Mas ali o sermão da 60ª é o principal, porque ele é o sermão da boa arte da fala, da oratória. É maravilhoso, padre Antônio Vieira. Beleza, beleza. Vamos voltar lá ao cabeçalho da questão? Vamos lá? Voltando ao slide anterior? Então vamos nessa. Padre Antônio Vieira enfrentou a Inquisição portuguesa, de olho no apoio que os judeus portugueses podiam oferecer à causa da restauração, isto é, ao retorno, né, de Portugal após o período que nós tivemos ali da chamada União Ibérica, em que Portugal estava ligado ao Reino de Espanha, porque o rei de Portugal havia morrido e o parente mais próximo dele era o rei de Espanha, o rei Felipe II, né, que se torna em Portugal o rei Felipe I, e ele vai ser o rei destes dois reinos. Depois, mais tarde, quando esses reinos voltarem a se separar, né, Portugal não passou a fazer parte da Espanha, era um país independente com o mesmo rei. Depois nós temos a restauração aí da própria monarquia e tal, como vai se estabelecer, e aí é que era justamente o pensamento de Antônio Vieira. Que a questão revela, basta que o aluno sintonize, né? Ele vai pensar na Companhia de Jesus, e eu falei sobre quinhentismo, porque o barroco é o seiscentismo, barroco, seiscentismo, ou seiscentismo. E justamente ele recebe de Anchieta e dos outros jesuítas essa influência, e a Companhia de Jesus continua a ser um grupo de defesa dos direitos humanos. É curioso isso, né? Desde as origens do Brasil houve o colonizador, o colonizado e o defensor do colonizado. Por quê? Porque queria justiça social. Então, a expressão justiça social está no DNA brasileiro. Alguns dizem assim, não, mas o DNA brasileiro está o verde e o amarelo. É, de fato. E qual a diferença do verde e amarelo para a cultura indígena que, nesse momento, era sobrepujada pelos lusitanos e pelos espanhóis porque queriam mão de obra escrava? Não é isso, Oswaldo? Mas nós voltamos daqui a pouco, né, Marlos? Vamos chamar um intervalinho. Voltamos daqui a pouco um intervalinho e a gente já retorna. Não fuja! Seguindo essa questão. Fica aí, hein? Vai tomar uma aguinha, faz um xixizinho se for o caso, mas retorna, hein? Retorna pra gente seguir aqui com essa questãozinha e desenvolvendo o conhecimento que ela envolve. Beleza? Até daqui a pouco. Segundo bloco no ar, sempre com... Vai lá, vem conosco. Padre Antônio Vieira, a pauta é o barroco brasileiro, a pauta é a história. As ciências humanas, perigosa. As perigosas ciências humanas. Tem o defeito de fazer pensar. Que defeito é esse, professor Oswaldo, que incute o direito do pensamento? Você quer pensar? Mas pra quê? Pra que quer ideias, pensar? transformar a sociedade. Né? Por que quer pensar? Não precisa. Justamente. Deixa que os outros pensam por você. Um pavor. Para com pavor, isso, deixa disso. Vai deixa pensar. Disso, pensa assim. Viva a sociologia, viva a história, viva a filosofia, viva a geografia. As ciências humanas tão necessárias em todas as profissões. Exatamente. Mas vamos voltar à nossa questão? Volta lá, vamos lá.
Volta lá. Então, Antônio Vieira enfrentou a Inquisição Portuguesa. Inquisição Portuguesa que surge em 1536, tá? Em 1536 ela é instaurada em Portugal. Portugal pede, o rei português pede a Inquisição ao Papa, o Papa concede, assim como anos antes Espanha já tinha pedido, né? Espanha pede e logo depois Portugal também. Inquisição que vai ser, e a gente pode falar sobre isso num outro momento, um importante instrumento do Estado, né? Tanto para Portugal quanto para a Espanha. Aliás, Estado punitivo. Isso, anota isso para você. Em Portugal e Espanha, a Inquisição será também um instrumento importante do Estado, mais do que para a Igreja, tá? Mas claro, vai ter toda a sua relevância em volta à Igreja. E aí, seguindo ali no texto, vamos adiante mais um pouquinho, diz o seguinte: de olho no apoio que os judeus portugueses poderiam oferecer à causa da restauração. O que está ali Antônio Vieira nos trazendo? Justamente a crítica dele, é aí que ele acaba sendo chamado pela Inquisição, aos processos que estavam acontecendo contra dois grupos principais, os judeus e os cristãos novos. Anote esses dois pontos, por favor. O judeu, é claro, praticante da fé judaica e tal, plenamente compreensível. E quem é o cristão novo? É isso que eu quero que você anote. Toda vez que aparecer cristão novo, você já sabe, é judeu convertido. Tá? É judeu convertido ao cristianismo. É chamado de o cristão novo, os novos cristãos. E por conta disso, tanto em Portugal quanto na Espanha, nós teremos o chamado problema dos falsos conversos. Aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, mas que a cristandade mais antiga, né, não acreditava muito na conversão deles. Então os acusava de ainda terem práticas judaicas você no pode seu cotidiano, aliar no seu dia a dia. Essa palavra do professor Oswaldo, aliar o termo legalismo. Legalismo. Ou, se você quiser, os fariseus. Lembre-se, para aquele que se diz cristão e se coloca no espectro do cristianismo, é importante conhecer o cristianismo no todo e em sua parte. Aí já é Gregório de Matos, um poema sobre isso. Mas também compreender assim, veja, Jesus Cristo deixou bem claro que todo o cristianismo subsiste apenas em uma única expressão, amor. E num único mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, como a você mesmo. Ponto. Tudo que vem em seguida é adjacente, porque isso é essencial. Mas, infelizmente, o não cumprimento disso faz com que alguns coloquem leis demais, teses demais, né, Oswaldo, e se tornam legalistas, porque eles querem deixar essas pessoas menos soltas, porque parece que é muito simples, né? E não é. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Alguém pode dizer assim, amar a Deus quando você não transforma Deus em seu serviçal, né? Porque Deus só é bom quando ajuda. Então, aconteceu isso, graças a Deus. Aí acontece uma coisa ruim. Eu não, puxa vida, eu fui amaldiçoado. Não é isso. Deus jamais é um Deus punitivo. Não, isso não funciona. Mas a ideia em si é olhar para o cristianismo e compreender que Jesus já havia brigado com esses fariseus. Exato. Ele entrou naquele templo e saiu ali brigando literalmente por conta disso. E o legalismo está presente. Exato. E veja, nesse contexto, né, o que Padre Antônio Vieira está preocupado? Com duas coisas em especial. Primeiro, né, os judeus sempre foram a parte mais importante econômica, claro, tanto de Portugal quanto de Espanha. Expulsá-los tiraria essa economia estável ou complicaria a economia de Portugal, assim como complicou a economia de Espanha, quando em 1492 a Espanha expulsou os judeus. Isso complicaria, né, e atrapalharia no processo da restauração. E um outro aspecto que é justamente o que você está colocando, Marlos, a prática do não amor, né? Quando você está prejulgando, está condenando pessoas
por conta de algo que você supostamente acredita que elas fizeram. Foi isso, ela colocava o pânico, o terror. Exato. As pessoas temiam profundamente. E os religiosos também. E por que fizeram isso com Vieira? Porque Vieira, no Brasil, começou a renegar esses preceitos basilares da igreja, sobretudo em relação a sobrepujar. Por quê? Porque ele se espelhou no amor. E ele dizia assim, eu não posso fazer isso com essas pessoas. E como assim essa segregação e essa subjugação, não é, professor Oswaldo? Sim, e daí, né, nós vamos ter os chamados degredados. Anota essa palavra também. Quem são os degredados? São justamente aqueles que serão condenados em Portugal, né? E a partir de condenados em Portugal, qual será a pena deles? Serem enviados para a colônia, as colônias, como punição. Em vez de ficar preso, em vez de ir para as galés, eles eram condenados à colônia, a viver na colônia. E teriam que cumprir uma pena de 15, 20 anos, sei lá, na colônia. E essa era a pena de degredo. E muitos judeus e muitos cristãos novos, por supostas práticas judaicas, foram condenados nisso. Isso também nos traz um dado muito importante colocado hoje em dia e que esteve em prova do Enem, Marlos, que é o seguinte, olha só, um comentário que todo mundo faz e você já viu as pessoas fazerem. Veja, ó, é por isso que o Brasil é desse jeito, ó. É por isso que o povo brasileiro é desse jeito, porque só veio pro Brasil, só veio bandido, criminoso. A nossa população foi formada por criminosos. É por isso que o Brasil é desse jeito, ó, porque só veio bandido criminoso pra cá. Não. Entenda que a nossa concepção de crime é diferente da concepção de crime na época. Por exemplo, eu tenho um colega na universidade chamado Geraldo Pieroni, ele escreveu um livro muito importante sobre esse aspecto. E lá ele coloca algumas dos supostos crimes cometidos pelas pessoas que vieram para cá. Por exemplo, uma pessoa teve 15 anos de pena, isto é, de degredo no Brasil. Sabe por quê, Marlos? Porque ele comeu pão sem fermento, o pão asmo. Né? Outra pessoa foi condenada a 10 anos de degredo porque, nossa, ela tomou banho no sábado. Essa é uma prática judaica. Uma outra foi condenada a 20 anos porque fez cartomancia, leu carta. Eu posso chamar uma pessoa que toma banho no sábado de criminoso de alta periculosidade, de terrível criminoso? Eu posso chamar alguém que só comeu um pão sem fermento de terrível criminoso? Não, né? Não. Então, essa é uma interpretação que nós temos que mudar hoje em dia. Mas então, é o legalismo que eu citei, exatamente isso. E o que mais? Fechando já. Mas vamos lá. Vamos seguir na questão, e aí diz o seguinte, mas a Companhia de Jesus e a Inquisição Portuguesa nunca foram muito amigas. Basta lembrar a estratégia missionária dos jesuítas, calcada na adaptação do catolicismo à cultura dos povos missionários, enquanto a Inquisição era obcecada pelo ideal da pureza da fé, sem mistura de nenhum tipo. Então veja, o que ele está dizendo aí? Que havia uma discordância entre os jesuítas e a Inquisição. A Inquisição se preocupava com a ortodoxia. É a fé acima de tudo, e só ela vale. Uma única fé, uma única lei. Enquanto os jesuítas, eles percebiam que para poder catequizar os outros povos, principalmente os indígenas, eles tinham que se adaptar àquelas culturas, a buscar aquelas culturas e a partir de entrar naquela cultura, trazer o indivíduo para o catolicismo. Eram atitudes diferentes, percebe? A situação delicada e que se deve ter em mente sempre, inclusive numa parte escrita aí na dissertação, é refletir que quando determinado grupo impõe sem nenhuma oportunidade para outro grupo o que ele acredita que é o correto, ele simplesmente ignora a cultura dessa gente. É como se dissesse assim, tua cultura... Não, tua cultura não vale nada, ela é desprezível, olha, não é por nada, mas tudo que você aprendeu, que seus ancestrais, avós... Não, isso não vale nada. É bobagem. Isso, só venha aprender o que é bom. Isso não presta. Quem deu essa prerrogativa dominante a esse ponto? Não, claro. Quem deu essa prerrogativa? E aí, vamos adiante ali nos slides, por favor.
E seguindo mais um, por favor, vamos adiante. Aí os sermões, vamos mais uma. Como eu falei, em 1536, Portugal adota a Inquisição e mais uma. Só um detalhe, nesse meio termo, o Vieira escreve ainda o sermão do bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda. Exatamente. E nós temos aí o método pedagógico dos jesuítas, o Ratio Studiorum. Não sei se você sabia, mas o primeiro manual de educação da história foi escrito pelos jesuítas. E ali eles já colocam nesse manual a importância de observar, de entender a cultura local. Quer dizer, a escola, e Marlos, isso é muito importante, a gente pensa que é uma visão de hoje, né? O quanto é importante você estar adaptado à cultura local quando você vai fazer a prática da educação. Porque senão, se você usar a mesma fórmula em todos os lugares, ignora-se que em determinada situação você não pode usar o mecanismo. Você não pode lecionar no meio urbano de forma igual ao meio rural. Você não pode ir numa escola agrícola, uma escola de jovens e adultos com o mesmo posicionamento. Nós lecionamos para a EJA, nós sabemos muito bem que é uma outra situação. Hoje o ENSEJA traz a sua prova, o exame, mas a EJA continua funcionando. É um retrocesso gigantesco. Mas é um outro público. Nós temos 2 minutinhos para fechar. Vamos lá, então. Segue adiante ali, por favor. E aí nós temos, mais adiante, nós temos as alternativas. No contexto da dominação ibérica da América, um exemplo do dissenso referido no texto girou em torno da A. Criação de polos de fomento do comércio ultramarino. B. Coordenação da utilização de escravos do continente africano. Eu não me lembro do texto ter falado em escravo. C. Ressignificação dos panteões indígenas pela propaganda cristã. D. Fundação de núcleos de catequese nas regiões agroprodutoras. E. Incorporação de indivíduos nativos pelas forças militares coloniais. O que você acha, Marlos? Tem algum comentário? Tenho 3 inúteis que apareceram ali. Você cantou as 3 que não servem para nada, que não estão no texto, estão no contexto. E aí muitos alunos erram. Exatamente. Porque ficam também procurando a resposta mais difícil. Mas o contexto, segundo a bobagem. Ali é óbvio. Exato. Então vamos para a alternativa correta, vamos para o slide seguinte. Olha lá. Olha lá para nós. Olha lá. Ressignificação dos panteões indígenas pela propaganda cristã. Sim. O professor Oswaldo deu a resposta. Ele deu a resposta quando disse rever, ou seja, reincorporar. É exatamente isso, ele deu a resposta um minuto antes. Sim, é o momento em que você entra naquela cultura, a percebe, a entende e aí ele dá um ressignificado. Todas as demais alternativas não se aplicam. Que era a proposta dos jesuítas e que não era da Inquisição. Falei em 3, você tem A, B e a D completamente equivocadas. A E também entra nesse mesmo padrão. Porque veja, é uma questão fácil. Eu e o Marlos aqui colocamos muito bem. O Marlos disse, a sua cultura não vale nada. Não, o jesuíta não faria isso. A Inquisição sim. O jesuíta não. O jesuíta ele entraria naquela cultura, ele perceberia as nuances daquela cultura e aí atraria para o catolicismo. Beleza? E falando em trazer, nós temos que trazer o encerramento. Você que está conosco, olha, não perca, vá até o YouTube, dê uma olhadinha lá, Instituto Educacional Eureka. Dê uma olhada no canal que nós temos pelo YouTube, dá uma chegadinha lá, inscreva-se, acione a sineta com os novos vídeos como esse, por exemplo, mas inscreva-se no canal, fique conosco, nós precisamos caminhar um pouquinho mais difundindo esse canal, esse apoio que o Instituto Eureka concede há mais de 20 anos. Muito obrigado, professor Oswaldo. Falou, meu amigo. Boa, e até o próximo programa. Até. Não perca.